Os leões são animais magníficos, admirados e temidos desde o início da história da humanidade. São felinos enormes que podem chegar a 250 quilos, símbolo de coragem, bravura e muita força. Hoje, os leões vivem em diversas regiões do continente africano. E existe também uma pequena população de leões asiáticos que vive na reserva de Gir, na Índia. Mas no passado, a população de leões abrangia muitas áreas, desde o sul da Europa até a Grécia, onde foi extinto por volta do ano 100 d.C. Viveram também na Palestina. Já na Turquia, os leões foram extintos no final do século XIX. No Irã, o último leão visto foi no ano de 1942. Eles também viviam espalhados por muitas regiões da Índia. Isso mostra que, mesmo sendo animais enormes, que precisam caçar muito e comer bastante para se manterem saudáveis, os leões são animais que se adaptam muito bem a climas, vegetações e presas bem variadas. Hoje, eles desapareceram de muitos lugares, mas ainda sobrevivem nas savanas e florestas mais abertas. E você sabia que existem leões que vivem em desertos? Eles vivem no deserto mais antigo do planeta, o deserto da Namíbia. Sua área tem mais de 30 mil quilômetros quadrados, localizada ao sul de Angola, costa da Namíbia e uma pequena parte da África do Sul. O deserto da Namíbia é formado por muitas dunas, encostas, vales e planícies. O vento é forte e essas formações estão sempre em transformação. Durante o dia, a temperatura pode chegar a 60 graus Celsius e à noite varia entre 10 a 15 graus abaixo de zero. O deserto é banhado pelo Oceano Atlântico e a costa recebe o nome de Costa do Esqueleto. Esse nome é devido à grande quantidade de ossos de baleias e de focas que são encontrados nas praias. E também está relacionado aos destroços de navios naufragados. Nessa região litorânea, praticamente não chove. Mas durante o ano, existem formações de nevoeiros densos, que acabam sendo a única fonte de umidade para as raras plantas e animais. O leão do deserto não é uma subespécie diferente de leão, mas é um animal com características físicas bem distintas, com várias adaptações para viver na região difícil e seca do deserto. Se nós pegarmos um leão das planícies, das savanas africanas e soltarmos ele na região desértica da Namíbia, onde chove apenas 5 milímetros por ano, ele não vai sobreviver. As adaptações dos leões do deserto são tão incríveis que eles praticamente não bebem água. Toda a hidratação necessária é retirada das presas que eles se alimentam. Eles possuem também pernas mais longas, se compararmos com seus primos das savanas. Pernas assim são perfeitas para andar sobre a areia do deserto. Além disso, geralmente os leões do deserto possuem uma pelagem mais clara do que outros leões. Isso ajuda bastante esses felinos, já que a cor clara absorve menos calor. Os bandos são menores, formados por 2 até no máximo 10 animais. Eles usam áreas bem maiores para viver e viajar à procura de alimento. E outra curiosidade é que não existem infanticídios, um comportamento comum entre os leões das planícies, onde o macho invasor do bando mata os filhotes do macho que foi expulso. Talvez por perceber que eles são tão poucos que todos os leões são importantes para a preservação e manutenção desses animais. Gostam de caçar no início da manhã e no finalzinho da tarde. Nesses horários, o deserto não fica tão quente e eles se desgastam menos no momento de perseguir as presas.
mas às vezes acabam caçando durante o dia mesmo. Esses leões estão sendo monitorados por cientistas há algum tempo. Muitos deles receberam radiocolares, que são coleiras com transmissores. Assim, eles podem ser localizados a qualquer momento, e seus deslocamentos e rotas são analisados e compreendidos. Os leões do deserto viajam por quilômetros à procura de caça. Já foram registrados percorrendo impressionantes 31 mil quilômetros quadrados por dia. Se compararmos com outros leões africanos, as diferenças ficam muito alarmantes, já que em média os leões das planícies viajam 250 quilômetros quadrados por dia. São caçadores oportunistas e caçam presas variadas. Gostam principalmente dos oryx, que são antílopes grandes, fortes e com chifres perigosos. Esses antílopes são muito adaptados aos desertos. Muitos outros animais também se adaptaram às difíceis condições desérticas da Namíbia, como elefantes e girafas. Se tiverem uma oportunidade, os leões caçarão esses bichos. E eles não desperdiçam a chance de caçar até mesmo pequenos animais, como roedores. A região da Costa do Esqueleto proporcionou a esses leões condições bem diferentes de sobrevivência. Eles se adaptaram para caçar animais marinhos, principalmente leões marinhos, focas e aves. São os únicos leões no mundo conhecidos por caçarem essas presas. Essa adaptação foi fundamental para esses felinos sobreviverem. Os leões marinhos e as focas são os principais alvos dos leões. Nas praias, esses bichos são lentos e fáceis para os leões. Esses registros são recentes. Esse comportamento raro não era documentado há décadas. No ano de 1985, um leão macho adulto foi registrado comendo uma baleia piloto que estava encalhada na praia. A vida desses leões nunca foi fácil. Eles foram extintos dessa região no ano de 1990. Isso devido às caçadas e às perseguições dos criadores de gado. Mas algo incrível aconteceu no ano de 1997, quando os leões retornaram à Costa do Esqueleto, e o número de animais vem crescendo desde então. Após esse período, a primeira vez que esses felinos foram registrados se alimentando de vida marinha desde o retorno ao deserto foi em 2006, quando leoas foram vistas comendo uma foca. No ano de 2017, leoas foram observadas caçando flamingos e marrecos. Os pesquisadores também registraram leões procurando alimento entre as rochas e nas praias. Possivelmente, eles estariam se alimentando de crustáceos, caranguejos e até de tartarugas marinhas. E vamos a um desafio. Se você gosta de leões e sempre procura aprender mais sobre esses grandes felinos, deixe um like nesse vídeo. As leoas do deserto são mães formidáveis. A mortalidade dos filhotes é quase zero. Elas os alimentam e os protegem com muita dedicação. O simples fato de que eles podem se sustentar em um ambiente tão hostil os tornam diferentes de outros leões. Apesar de toda a sua adaptação ao deserto, é um milagre que os leões ainda estejam nessas áreas. Em 1999, havia apenas 25 leões do deserto restantes no noroeste da Namíbia. Existe outra população maior de leões no Parque Nacional Etosha. Hoje, a estimativa oficial é de cerca de 112 a 139 animais, embora alguns pesquisadores digam que o número está mais para 85 a 95 leões. Isso depois que a população atingiu um pico de 150 leões no início do ano de 2000. A recuperação dos leões continua imensamente ameaçada pelo conflito com os humanos e pela caça de troféus. Muitos caçadores procuram esses leões.
Eles se tornaram troféus valiosos, já que são animais raros. E os machos são ainda mais caçados, mais perseguidos, por serem maiores. A crise enfrentada pelos leões machos virou notícia em 2016, quando 3 machos foram envenenados por fazendeiros. Esse foi um dos temas de um documentário chamado Vanished Kings, Lions of the Namib. Todos os 5 leões machos mostrados no documentário foram mortos. Fazendeiros dessas regiões perseguem muitos dos leões do deserto. Realmente, eles podem atacar o gado, ovelhas e cabras. Mas devemos sempre lembrar que as pessoas estão invadindo as áreas dos animais selvagens. Eles já viviam ali há muito mais tempo que os humanos. Se você já tinha ouvido falar sobre esses grandes felinos, deixe seu like e divulgue esse vídeo sobre os leões do deserto. Para protegerem seus rebanhos, os fazendeiros montam currais de proteção e prendem o gado e outros animais durante a noite. Esses currais são cercados com plantas que possuem muitos espinhos, e isso evita o ataque de leões. O governo e algumas ONGs estão construindo currais de proteção para os rebanhos das fazendas, mas são equipamentos caros e com instalações demoradas. Houve um caso onde elefantes destruíram parte do cercado para pegar o alimento do gado, e a abertura possibilitou a entrada de 2 leões, que acabaram caçando algumas vacas. Nesses e em outros casos, o próprio governo autorizou o abate dos leões. Muitos pesquisadores foram contra, dizendo que poderiam ser realizadas outras ações, como a realocação dos leões para outras regiões, por exemplo. Até mesmo alternativas mais baratas, como o que foi feito por uma das ONGs, que distribuiu sirenes e buzinas de ar para os fazendeiros espantarem os leões, e luzes movidas a energia solar. Os leões são classificados como espécies vulneráveis, o que significa um alto risco de extinção na natureza. As estimativas mostram que hoje no mundo todo existem entre 20 a 25 mil leões, quando havia pelo menos 100 mil na década de 1960. Os leões são predadores perigosos e claro que é difícil compartilhar as mesmas regiões com eles. É por isso que desapareceram da Europa e da Ásia há muito tempo. E é por isso também que seu número está diminuindo em toda a África. Eles não são tolerados em muitas regiões na Namíbia, porque ninguém os quer no seu próprio quintal. Agora, se quisermos que os agricultores suportem essa ameaça aos seus rebanhos e às suas vidas, precisamos de inovação. Projetos relacionados ao turismo e formas eficazes de proteção dos rebanhos nas fazendas podem ser os caminhos para a preservação desses incríveis animais. Será que ainda existem espaços para os leões em um mundo dominado por humanos? Os leões da Namíbia são testemunho vivo da resistência e vontade desses grandes felinos em sobreviver. Claro que isso depende da nossa disposição em compartilhar o planeta com esses grandes e incríveis felinos. E é isso aí. Se você gostou dos leões do deserto, deixe seu like, seus comentários e divulgue para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!